Você já parou para pensar quais foram os planos mais malignos já elaborados pelo Stewie em Family Guy? Uma família da pesada? Se por um acaso você não parou para pensar nisso, separamos para você os 10 planos mais diabólicos que o Stewie já bolou em Family Guy. Fala galera, meu nome é William e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O Stewie, esse bebê completamente maluco e também inteligente, em um dado momento do show estava fixado em dominar o mundo e também eliminar a sua própria mãe, mas ele acabou se suavizando ao longo dos anos. Enquanto essa inclinação de gênio maligno foi recentemente corroída em favor de uma persona mais, digamos, homossexual, meio enrustida e defina como você quiser, os planos malignos que ele elaborou no passado não vão ser esquecidos. Seus esquemas completamente diabólicos e altamente elaborados foram o destaque de muitos episódios memoráveis, cuidadosamente calculados usando métodos científicos que somente o próprio Stewie entenderia. Separamos aqui as 10 maiores maluquices diabólicas e planos malignos que o Stewie já fez em Family Guy. Número 10. O Stewie constrói um dispositivo de controle mental e usa no Chris para que ele possa ser mais alto e matar a sua mãe de forma mais fácil. Infelizmente, a Lois é salva pelo uso oportuno do micro-ondas. Então o plano sai pela culatra e agora o Chris persegue o Stewie com um machado. Deu muito ruim. O esquema pode não ter saído como o Stewie esperava, mas a motivação do Stewie era clara e ele definitivamente merece alguns elogios por inventar um dispositivo de controle mental. Pulando para o número 9, no que diz respeito aos planos diabólicos e completamente malignos, forçar-se a sofrer de obesidade infantil não é, em teoria, tão ruim assim. Mas se você observar o raciocínio do Stewie por trás dessa compulsão alimentar em ficar mais gordo, verá que é pura maldade, sem nenhum filtro. O Chris, ele sofre de problemas de autoestima porque acha que ele é muito gordo. E a Lois coloca ele em uma dieta, e o Stewie come demais na frente dele intencionalmente, só para fazer o seu pobre irmão mais gordinho se sentir mal. O Stewie do passado era completamente mal, cara. Número 8. O Stewie se apaixona por sua babá, e quando ele encontra a sua babá se pegando com seu namorado, o Jeremy, o Stewie secretamente ataca o cara com um cano de ferro e amarra ele, tranca ele no porta-malas de um carro e muito mais. Para cimentar ainda mais a insensibilidade completamente maluquice dele, ele se esquece completamente do cara e depois só lembra depois de 2 semanas ou alguma coisa assim, quando ele conclui desesperadamente que o Jerry estaria definitivamente e certamente morto. Ah, quer saber uma coisa legal? O episódio também apresenta uma máquina de café da manhã assassina que infelizmente não foi criada pelo Stewie, mas pensando bem, poderia ter sido. Número 7. Talvez essa seja a melhor forma de saber que você quer acabar com uma pessoa. O Stewie empurra a Lois escada abaixo, esbarrando nela por trás, batendo nela, se empurrando com o seu triciclo. Depois ele serra as pernas de uma cômoda e joga sobre ela, e então finaliza jogando uma granada na cômoda. Infelizmente para o Stewie, as regras da morte não se aplicam naquele momento, porque o episódio era um episódio mais maluco. Porque a própria morte estava incapacitada com um ferimento no pé, tinha machucado o pé. Caso contrário, esse plano e ação do Stewie teriam realmente sido a maneira mais horrível de ele ter matado a sua própria mãe. Ou pelo menos a mais efetiva. Número 6. Em um único episódio, o Stewie mata o Sr. Rogers em uma sequência de sonhos. Ele tá completamente tendo sonhos ou pesadelos. Ele faz xixi intencionalmente pela casa toda para incriminar o Brian e então vai mais longe ao tentar deixar o Brian com ciúmes quando ele descobre que ele está apaixonado pela sua própria mãe. Primeiro que ele já começou matando um cara, depois que ele mijou a casa toda. E depois ele fez o Brian ter ciúmes dele com a própria mãe dele. Número 5. Para evitar a dor de ter dentes novos, o Stewie decide construir uma máquina do tempo e viajar para um ponto no futuro onde os seus dentes já teriam crescido. Claro, ele não consegue usar essa máquina do tempo para viajar para o futuro, mas a ideia de uma máquina do tempo é uma peça necessária de tecnologia que qualquer gênio do mal que se preze cobiçaria. Eu não vou dizer que o plano e a utilidade que ele daria para essa máquina
sejam ruins, mas o que ela possibilita são coisas ruins para uma mente completamente maluca como a do Stewie. Curiosamente, nesse caso aqui, ele construiu com a intenção de evitar a dor e não de promover nenhum plano de dominação mundial. Curiosamente, só nesse caso aqui. Número 4, e esse episódio é maravilhoso. O Stewie se torna um agiota, e quando o Brian aposta com ele e perde, atrasando o pagamento de suas dívidas, o Stewie pune brutalmente o seu amigo pela dívida de $50. Obviamente não foi algo tão esquematizado como construir uma máquina do tempo, mas com certeza quando o Stewie estava emprestando ao Brian os $50, ele já tinha traçado em sua mente de que se o Brian não o pagasse, o Stewie desceria o cacete no Brian, como ele fez durante todo o episódio. Isso aqui foi completamente maravilhoso. Número 3. Uma metralhadora e um barco era tudo o que o Stewie precisava para finalmente dar fim à existência da Lois. E ter uma metralhadora e um barco não é tão simples assim quanto isso aqui parece. Para adicionar um golpe de gênio maligno à sua realização de matar a sua própria mãe, o Stewie até encontrou uma maneira de incriminar o Peter pelo assassinato da Lois. Apesar do fato de que os eventos no episódio foram simplesmente resolvidos com aquele bom e velho, no final das contas, tá tudo bem? Foi tudo uma simulação de computador, e a intenção é o que conta. O Stewie pensou bem e, como qualquer gênio do mal, ele tomou o seu próprio tempo para validar cada ponto e cada externalidade que poderia acontecer se ele matasse sua própria mãe, e no final não valeu muito a pena. Número 2. Para manter o seu status privilegiado como o mais novo Griffin da família, o Stewie tenta pôr fim aos planos de seus pais de ter outro filho. Só que, incapaz de impedi-los usando os meios convencionais, o Stewie recorre a uma tecnologia altamente avançada. Uma nave espacial encolhível, totalmente funcional, armada com armamento laser anti-esperma. Ao se infiltrar no corpo do Peter, o Stewie duela com um irmão em potencial, altamente inteligente, chamado Bertrand. Assim que ele conhece o seu irmão em potencial, o Stewie tem uma mudança momentânea de coração, quando percebe o caos potencial que essa dupla maligna poderia trazer juntos. No final das contas, ele só queria maximizar o caos que ele poderia causar. Número 1. O Stewie não gosta de jeito nenhum de brócolis. Agora, esse é um sentimento perfeitamente normal para uma criança. Sempre foi e sempre será. Mas o Stewie maligno exige mais do que apenas evitar o gosto desagradável para alguns do brócolis, porque eu adoro. O Stewie maligno decide construir um dispositivo, ele sempre está construindo coisas, né? Impressionante. Só aceita as coisas, meu filho. Não, ele constrói um dispositivo de controle climático para assumir o controle da atmosfera e congelar as plantações de brócolis. É elaborado, criativo e também maligno. E também a melhor representação de uma criança que é o Stewie. Ele simplesmente só queria ou não queria comer brócolis. Apesar de todas essas inúmeras tentativas de fazer o mal ao longo das temporadas, nenhum dos planos posteriores do Stewie tem uma assertividade no final das contas. Nada dá certo, mas com certeza é muito legal ver todas essas maluquices sendo colocadas em prática. E eu quero saber de você, tem algum plano maligno do Stewie que a gente esqueceu de colocar aqui? Já deixa o seu comentário. Comenta também qual o próximo vídeo você quer assistir aqui no canal. Como sempre, continue aqui e assista este vídeo que está aparecendo para você. Eu te vejo lá. Muito obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo dia e até a próxima.